Bom, a aliança, como foi informado, né? Já nova é o tema desta noite. Esse é o tema que Deus vai trabalhar no meu coração, no seu, também na sua família. O casamento é uma instituição falida. Ué, pastor, já começou? Já começou mal, né? Começou bagunçando. Com esta frase, a sociedade atual, ela justifica para desvalorizar cada vez mais o casamento. Ela incute na mente das pessoas que não importa o que aconteça na sua vida ou na vida de seus filhos, desde que minha vida conjugal seja comparada com a maioria dos relacionamentos conjugais, está tudo certo. Isto é uma ideia errônea. Isso é uma ideia errada que tem se passado, que a sociedade tem passado, expandido isso para todas as pessoas, os casamentos, os relacionamentos. Olha, o teu relacionamento não está bom? Separa. É assim que a sociedade tem trabalhado. E por isso, cada vez mais, relacionamentos conjugais têm se desmanchado. O pastor Ricardo trouxe hoje para nós uma estatística boa, né? 400 mil divórcios. Isso oficiais. Isso é algo oficial. Mas ultrapassa isso em muito. Chega a triplicar. Pastor, mas também acontecem muitos casamentos, né? Mais de 1.200.000. O problema não é a falta de casamento, mas são os desmanches dos casamentos, dos relacionamentos conjugais. O modernismo é bom, traz inovações, né? Renovações, traz tecnologia. Mas, a partir do momento em que o modernismo passa a tomar o lugar dos princípios de Deus no relacionamento, na vida do ser humano, ou em qualquer âmbito que seja, ele já deixou de ser bom e passou a ser prejudicial. A deturpação da palavra de Deus pelos não cristãos tem contribuído para que jovens e crianças cresçam confusos no que tange valores morais e éticos. Valores familiares. O valor familiar. Livros seculares, eles mudam, eles são renovados, eles se inovam, né? Eles estão sempre atualizando as informações desse livro. Eles mudam, eles alteram, inclusive informações que antigamente eram informações inconfundíveis, inquestionáveis, por novas informações, por novas descobertas, que aí contradisseram o que antes fora publicado, informado. O problema é que quem criou o casamento, ele não muda. Aqui está a diferença. O criador do casamento, ele não muda, pois ele é perfeito. Quem criou o casamento não foi o homem, foi Deus. Mas o criador do casamento, ele valida também o reconhecimento dos homens. Inclusive faz-se necessário também que o homem seja casado não só na igreja, mas primeiramente nas leis dos homens também. E depois ele vai, então, à igreja receber a bênção de Deus, trazer Deus para a aliança de casamento. Para que ele então esteja dentro da aliança de casamento com o Senhor. Deus disse em Jeremias 6,16: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Aqui Deus está
preocupado. Isso há mais de 2.000 anos, 4.000 anos atrás, Deus já estava preocupado com o divórcio, com a secularização dos princípios de Deus. Aqui Deus está dando uma direção para o povo. Olha, ponte-vos à margem. Esse texto está mencionando duas palavrinhas, veredas antigas. Que isso traduzindo, a tradução disso no hebraico quer dizer olam, que por sua vez quer dizer algo eterno, oriundo da eternidade, ou seja, imutável, algo que não muda. Deus está dizendo para o povo, olha, volte para os caminhos, volte para as veredas, volte para os caminhos, ou seja, volte para os princípios familiares que eu criei desde o início da fundação, da criação do mundo. E aí vocês serão abençoados e deixarão de sofrer. No final do versículo diz, mas eles disseram, não andaremos nele. E Deus está preocupado com o povo, com a resistência do povo de estar buscando os seus princípios para o seu relacionamento. Sabe Deus que é impossível você ter um bom relacionamento conjugal se você estiver afastado desses princípios cristãos para o seu relacionamento conjugal. O tema de hoje, viver a aliança. Precisamos primeiro conhecer o significado da aliança. Hoje em dia é difícil entender a importância de uma aliança. Relações jurídicas é igual a contratos de casamentos, que por sua vez é igual a responsabilidades limitadas. Vocês podem acompanhar no slide também. E na apostila, é o mesmo conteúdo. Contratos. Por exemplo, qual a diferença? Por exemplo, jogadores de futebol. Esses mais ricos, né? Nós vemos na televisão muitos jogadores ricos. Porque a imprensa está mostrando muito aqueles que são ricos. Mas a maioria não são. Mas esses mais ricos não necessariamente são jogadores de futebol, mas todo aquele que tem um poder aquisitivo grande, bom, o alto. Essas pessoas, quando eles vão se casar, vocês vão lembrar, vão observar isso de detalhe agora, quando eles vão ter uma união com um jovem, com uma jovem, com uma mulher, e eles não fazem uma aliança, mas eles fazem um contrato. Um contrato de casamento. Sabe por quê? Para se proteger, para protegerem seus bens e suas posses. O contrato, o problema é que o contrato, ele é limitado. O contrato, eu preciso cumprir aquele contrato no que rege aquele contrato, no que ali está escrito. Parte fora daquilo que está escrito, fora daquele contrato, se nada estiver escrito, então eu não sou obrigado a cumprir nada. Essa é a diferença de um contrato. Em um contrato, você só é obrigado a cumprir o que rege nele. Agora, aliança. Aliança é igual a forte compromisso, lealdade até a morte, morte à vida independente. Opa, peraí, eu comecei falando com forte compromisso, lealdade até a morte. Isso já saiu de qualquer contrato, né? Já transcendeu todas as expectativas do homem, porque aqui está afirmando que é até a morte. Em uma aliança não existe limites. Exemplo, fazer um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Pegue a sua aliança, tire a sua aliança do dedo. E quem não tem já vai aproveitar para adquirir uma, porque você vai entender hoje a importância e o valor de se ter uma aliança. Pegou a sua aliança? Faça assim com a sua aliança. Procure nela uma emenda. Ela foi fabricada. Você não deve encontrar nenhuma emenda nesta aliança, não é mesmo? Agora um parênteses aqui. Eu arrumei problema para aqueles que encontraram uma emenda aí, né? A esposa vai olhar para o marido e vai falar, quem comprou naquela liquidação, não foi? Eu arrumei problema para a sua casa, né? Eu espero que você não tenha encontrado nenhuma emenda na sua aliança.
Na aliança você não encontra um ponto de referência. Observe que se você olhar para a sua aliança, você procurar algo, aí você vai ficar circulando. É como um círculo, é como esses anéis aqui. Você vai rodar e não vai encontrar emenda nele. Logo, ele não tem fim. Esse é o significado da aliança. Ela não tem fim. Eu espero que tenham entendido, então, o significado de uma aliança. Você roda ali, mas ela nunca acaba. Ela não tem uma página, 2 ou 3, como diz no contrato, né? Eu quero falar com vocês agora no tópico alianças sob a luz da Bíblia. A Bíblia nos dá exemplos de alianças. Existem 2 tipos de aliança. E o primeiro a que falei é: entre Deus falarei, entre Deus e o homem, e os homens. Ao longo dos tempos, Deus fez alianças com os homens. Isso nós podemos observar na Bíblia. Sabe Deus que o homem não é capaz de cumprir, mas Ele espera que se cumpra. Então Ele capacita o homem a cumprir a aliança. Deus faz uma aliança com você e Ele ainda te capacita a cumprir a aliança. E aí você fala: não, Deus, eu tenho uma aliança com Deus, mas eu não dei conta de cumprir ela. Eu sou homem, eu sou carnal, eu sou humano, não dei conta. Não serve de justificativa, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que Ele também nos capacita a cumprir. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus não volta atrás de uma aliança feita. Quando Deus faz uma aliança com o homem, aquela aliança Ele não desfaz, Ele não volta atrás. O homem desmancha, o homem quebra a sua aliança com Deus, mas Deus não quebra a aliança dele com o homem, não. O homem comete erros e pecados, mas Deus está lá firme com aquela aliança que Ele fez com o homem. Ele está esperando o homem se arrepender e voltar para Ele. E se voltar e reconhecer que errou, para que seja refeita aquela aliança. A autossuficiência leva as pessoas hoje a chegarem a duvidar da existência de Deus, porque as coisas na vida delas não vão bem, né? Não estão dando tão certo como esperado, os projetos não têm fluído, surtido aquele resultado, surtido aquele resultado esperado, né? Almejado. Então essas pessoas culpam a Deus. Elas esquecem que primeiro elas quiseram realizar os seus próprios meios, antes mesmo de fazer uma aliança com o Senhor, antes mesmo de abrir um negócio e falar: Senhor, eu vou abrir esse negócio, mas esse negócio tem que ser do Senhor e não meu. E aí acaba fracassando, e aí fala: Deus não estava, Deus não me escuta, Deus não me atende. Deus está lá sem entender por que o povo está culpando Ele. Se é Ele o povo que quebra a sua aliança com Deus. Se é Ele o povo que faz falta com Deus. A questão é que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus é uma só. Lembra que nós falamos? Deus não muda. Livros de português, livros de história mudam, os conceitos mudam, mas a palavra de Deus, ela nunca muda. Ela nunca mudou e ela nunca vai mudar, porque é um olã, é eterno. Eu quero agora compartilhar com você outro tipo de aliança: alianças entre homens. A aliança entre homens, ela é feita para garantir o relacionamento entre duas pessoas e que haverá dedicação entre ambas as partes. O problema é que, enquanto os ganhos financeiros estão parecidos, tudo bem, mas na primeira necessidade de compartilhamento impera o famoso: se vira, o problema é teu, né?
Enquanto estava tudo bem, enquanto ninguém tinha problema com finança, estava todo mundo ganhando ali equiparado, igualzinho, não, o tempo estava todo mundo sorrindo. Quando vem a primeira falta de um lado, agora ó, é tu para lá, não é teu, não é meu não. Se vira. Quando tudo vai bem, somos dois. Quando vai mal, somos um. Na aliança há um compartilhamento de tudo. Alegria, dor, bens, posses. Deixa de existir o eu e passa a existir o nós. Sai do singular e vai para o plural. Interessante que a matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem. Um exemplo desse compartilhamento, ele está na história de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Na aliança há um compartilhamento de tudo, e eu quero apresentar para vocês um exemplo. Ruth casou-se com Malom, filho de Noemi. Passados os anos, alguns anos, eu não vou precisar o ano para você não falar, não, então se eu não tenho 10 anos de casado, já falei, né? Se eu não tiver 10 anos de casado, ainda vou chegar lá. Eu já passei dos 10 anos, não, a regra é para todos, no geral. Passados 10 anos de casado, morreu então seu marido de Ruth, Malom. Ruth, sogra de Noemi, sentiu então que ela tinha uma aliança com aquela mulher, a sua sogra. Morreram os homens, aquela mulher ficou órfã de 3 filhos, e ela, uma foi embora, uma falou, agora morreu, acabou o relacionamento, não tem mais por que manter essa aliança, não tem mais por que ficar aqui, e foi embora. Por que essas pessoas estavam indo embora? Por que aquela mulher foi embora? Porque quando aquele povo morreu, então veio sobre aquela terra uma grande fome. Aquela Noemi tinha filhos para trazer o sustento, para dar para aquela casa um sustento, trazer para a família pão, né? Alimento. Mas naquele momento nós não tinha mais os filhos. Veio então a grande necessidade, veio a fome. E Noemi deu carta branca para que suas noras então fosse cada uma para o seu lado. Ela tirou o peso, falou, não, vocês podem ir embora, podem dispersar agora, vai cada um cuidar de sua vida, né? Geralmente é a nora que fala isso para a sogra, né? Hoje em dia, sogra, vai cuidar da tua vida. Ali Noemi falou, irmão, vocês são liberados para cuidar da vida de vocês. Vocês não precisam sofrer de fome comigo aqui, porque o marido de vocês já morreu, meus filhos já morreram. Mas Ruth tinha uma aliança, Ruth se compadeceu daquela mulher e Ruth ficou com ela. Ruth não foi embora. Ruth casou-se, ficou viúva. Se isso fosse com outras pessoas, certamente diria, meu cônjuge faleceu, meu cônjuge foi embora, agora segue tua vida que eu sigo a minha. O detalhe, meus irmãos, é que ela não quis abandonar a pessoa que tantos anos a acompanhou. Isso é um grande exemplo de uma aliança. Lealdade. Ela não abandonou a pessoa que há muitos anos a acompanhou. Viveu com ela momentos de alegria, momentos de dor, de angústia, de paz. Uma foi embora, a outra ficou, a outra não sabia o que fazer, mas Noemi saiu daquela terra e Ruth a acompanhou. Ruth escolheu o mesmo destino de Noemi, a mesma habitação, o mesmo povo, o mesmo lugar de sepultamento e até o mesmo Deus. Ruth cuidou também de ficar com o mesmo Deus, de se entregar para o mesmo Deus de Noemi. Ela abraçou a causa, ela abraçou aquela mulher, falou, tem uma aliança com você.
Isso é um exemplo de uma aliança de relacionamento. Isso é um exemplo da aliança que você tem que ter com o seu cônjuge, no seu relacionamento conjugal. Nessa aliança nós podemos notar que houve lealdade, companheirismo, preço dividido, sacrifícios de vontades pessoais, fidelidade e juramento. Agora o matrimônio, o casamento, é uma aliança. Nós temos exemplos bíblicos que mostram as características da aliança no casamento. Eu vou apenas passar a leitura rápido e vocês podem fazer a leitura posteriormente. Juramento, a referência é Êxodo 13, verso 5. Fidelidade, você pode pegar o exemplo também, 2 Crônicas 19, verso 9. Uma vida compartilhada em 1 Samuel 18, versos 3 e 4. Samuel. Nós temos também a prioridade. Em 1 João 3,16, eu quero compartilhar essa leitura com vocês. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Noemi deu a sua vida pelo irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado aqui hoje: eu dou minha vida por você. Poxa, você está falando tão baixinho, eu quero ouvir também. Diga mais alto. Por quê? Diga para a pessoa por quê. Porque Cristo deu a sua vida por mim. Está tímida a igreja? Me ajuda, eu quero ouvir. Porque Cristo deu a sua vida por mim. Porque Cristo deu a sua vida por mim. Em Mateus 19, verso 6, nós vemos Cristo sintetizando a aliança do casamento. Diz assim no Mateus 19, verso 6: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí vem: quanto é 1 mais 1? Oi? 2. Quanto é 1 mais 1 no casamento para Deus? 1. Pô, a matemática de Deus então está errada. No casamento a dele é a perfeita, é correta. 1 mais 1 no casamento é igual a uma só carne. A 1. Deixou de... Olha só, até em português, até na gramática, ele contraria. Se agora 1 mais 1 é 1, então, se nós somos 1, na gramática seria, agora o 1 deixou de ser singular e passou a ser plural, porque é uma só carne. São 2. Os 2 juntos. Né? As pessoas acham que casou, agora nós vamos juntar os nossos poderes, nosso poder aquisitivo, e seremos mais fortes, e serão mesmo. Mas se você não estiver com Deus, se você não estiver com Jesus, se Jesus não for o centro da aliança do seu matrimônio, você não terá êxito no seu casamento, na sua vida relacional. Se hoje você enfrenta problemas no seu relacionamento conjugal, é porque, faça uma avaliação se você tem estado no centro da vontade de Deus. Porque aquele que está no centro da vontade de Deus, aquele que buscou Cristo para a sua aliança de matrimônio, esse não tem problema, não é vencido pelos problemas, mas ele vence os problemas e as dificuldades. As intrigas, os problemas, as brigas nos relacionamentos conjugais, elas não provêm de Deus, mas elas provêm da falta do conhecimento e intimidade com Deus. Os dois tornam-se uma só carne. Agora o depois, os desejos e as prioridades, elas são comuns aos dois. Como eu falei antes, o eu deixa de existir. Agora a prioridade não sou mais eu, mas é nós. A prioridade agora é minha. É a da minha casa, é do meu cônjuge, é da minha família. Porque agora eu não decido as coisas sozinho, mas agora as decisões são tomadas com o meu cônjuge. E nem sempre isso quer dizer que eu vou convencer. Isso não é uma luta, uma briga para ver quem é o mais forte e consegue convencer o outro de aceitar a sua escolha. Não. Isso é entrar em acordo e conhecer
buscar a vontade de Deus, a direção de Deus para o seu relacionamento conjugal, para tomar as decisões corretas. Muitas vezes eu tenho que abrir mão das minhas escolhas, das minhas prioridades, e colocar à frente da minha prioridade a prioridade do meu cônjuge. Pastor, mas a palavra de Deus diz que eu sou o cabeça do lar. Logo, se eu for, eu sendo o cabeça do lar, eu vou então tomar a decisão é minha. Errado. Você é o cabeça do lar, sabe para quê? Para você informar, divulgar a decisão e a escolha da escolha tomada em família. É assim que o relacionamento cristão funciona. O cabeça vai informar, vai divulgar. Quero compartilhar com vocês agora sobre a aliança decorrente do casamento. Ela é composta por promessas e termos feitos no dia do casamento, como honrar, amar, cuidar, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, né? Compartilhar. Quando aliançados, compartilham de tudo, compartilham tudo. 1 Coríntios 7, verso 4 diz: a mulher não tem autoridade, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Ei, marido, olha para a mulher aí. Ó, mulher, fala para ela aí, ó, mulher. Tu não tem autoridade sobre o teu corpo, não, agora o teu corpo é meu. Fala para ela, fala, aproveita. Vamos completar a leitura do versículo? E também da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ó, mulher, fala para ele agora. Ô, teu corpo também é meu, sabia? Fala. Tá com, mulher? Vamos ter coragem, agora é a sua vez de falar. Agora, observa que você já não é mais o único dono do seu corpo, mas também o seu cônjuge. Agora é tudo em comum. Os maridos gostaram dessa, né? 1 Coríntios 6,16. Numa aliança de casamento não há espaço para outra pessoa. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Ou a união conjugal, a união sexual, transforma os dois numa só carne. É o que está falando aqui. Logo, no relacionamento conjugal não cabe mais nunca coube uma terceira pessoa. Primeiro que só deve existir um. Espero que só tenha existido um. E depois que não tenha mais, mas que seja só o mesmo. Aliança com Deus, privilégio para todos. Deus não selecionou alguns para fazer aliança com Ele, mas Ele convida a todos. Eu quero agora que você... Eu atrapalhei meu irmão Johnny, você pode adiantar, Johnny? Eu estou lá nas alianças. Na aliança, o casal, isso, aqui. Observem agora que a relação aliança, a cruz representa Cristo. Logo, quando você faz uma aliança e traz Cristo para a sua aliança, você tem a proteção da aliança. Logo, você está protegido, você está debaixo de proteção, ou dentro da proteção de Deus, de Cristo. Sem Cristo no seu relacionamento, você não tem como ter isto aqui. Você não tem essa proteção. Josué 24:15 diz: Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso tem que ser a sua fala, isso tem que ser o seu desejo e a sua busca. A busca dentro do seu lar, do seu matrimônio, do seu casamento.
para que vocês possam abençoar também os seus filhos. As pessoas querem ver os filhos, hoje filhos, as crianças estão sofrendo, porque pais estão negligenciando a palavra de Deus, a existência de Deus. E as coisas começam a acontecer, e vêm filhos partirem para a homossexualidade, e falam, mas isso está acontecendo, isso está sendo, o mundo está assim hoje. Sabe por que o mundo está assim? Filhos nas drogas, na homossexualidade, no crime. Porque pais não têm levado seus filhos a uma inteira comunhão com Deus. Não têm apresentado Jesus para seus filhos. Não têm encaminhado seus filhos ao caminho da salvação que é Cristo. Não tem encaminhado seus filhos para a igreja. Sabe por quê? Porque tem tantas outras coisas mais interessantes para eu fazer, mais importantes, e acaba deixando de lado Deus, os princípios de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir que Deus está pronto para renovar a sua aliança. Um ourives, quando você quebra a aliança e você leva para ele consertar, o que ele faz? Ele dá uma soldinha na sua aliança? Quem sabe como ele faz? Ele derrete a aliança, pega o ouro e refaz ela. Ele não remenda. E é isso que Jesus faz com cada casamento machucado, com cada casamento marcado. Ele renova para não deixar marcas. E você não vai ver mais marcas, você não vai ver mais ali ao início daquilo nem o fim. Sabe por quê? Porque você está dentro da aliança de Deus. A aliança de Deus, ela é eterna. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, vamos colocar Cristo na nossa aliança? Eu vou dar um microfone para cada um. Fala mais alto, igreja. Eu quero ouvir também, eu sou curioso. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu, pastor Ricardo,